da galera, galera pode, galera pode, galera pode, o podcast da galera, galera pode, galera pode, galera pode, o podcast da galera, galera pode, galera pode, galera pode, o podcast da galera, galera pode, galera pode, galera pode, o podcast da galera, galera pode, galera pode, galera pode, o podcast da galera, galera pode, galera pode, galera pode, o podcast da galera, galera pode, galera. Aê! Estamos aqui com mais um Galera Pod. O podcast da galera. Eu sou o Diego. Eu sou o Marcos. E hoje a gente está aqui com o Salomão da Evoque. Irmão, obrigado de verdade por você ter aceito o convite. Satisfação. Aqui. Seja bem-vindo, irmão. Satisfação. Falar um pouco pra gente. Irmão, a gente quer saber que você conte um pouco da sua história aí, dessa marca incrível que é a Evoque, de óculos lindos, selecionados, meu, um leque que você tem irado aí, que a galera curte, que é uma onda monstra. E como é que foi que o Salomão resolveu fazer e teve a Evoque? Como é que foi essa evolução aí? Conta pra Como gente, é que o Salomão irmão. se tornou o Salomão? Vamos lá então. Fabiano Salomão Moraro. Opa! Tá? Filho de judeu católico, né? Meio a meio. Nasci, cresci com isso em São Paulo, no bairro de Higienópolis. Eu sou de uma época de 76, onde você via o movimento acontecendo, né, em São Paulo, na rua mesmo. As coisas a gente via acontecendo na rua. Passei por escolas que contribuíram nesse caminho, na parte de relação, comportamento, equipe, network. E ao mesmo tempo vivendo o lance da praia, né? Curtindo a praia, a natureza desde moleque, surfando com meu irmão, meus amigos, que naquela época era difícil ver quem que vai pra praia, quem que vai surfar. E a gente começou um movimento que foi natural, né? A gente passou por uma escola que foi o Colégio Equipe também, da onde saíram grandes artistas, uma galera bem legal. No meio da música, né, também, o equipe foi importantíssimo. Foi, Serginho Groisman, Titãs. Só. Teve Apenas. uma boa escola, né? E no meio disso a gente teve amigos que foram parar na MTV, foram fazer novela ou viraram fotógrafo. Acho que a turma do fundão da época, né? Essa galera, eu olho hoje e vejo que foram pessoas que transformaram por onde entraram. E esse movimento ele foi crescendo naturalmente. Teve essa raiz misturada com uma tradição de mais de 80 anos de família no mercado óptico. Então é uma coisa que já vem de bisavô, que o pessoal não sabe. Antes da Evoque, né, se a gente fosse fazer aquela história da jornada do herói. Sim. Então é uma coisa que veio de bisavô, meus parentes, meu pai nasceu na Romênia. Então eles já tinham fábrica de óculos naquela época lá. E com a Segunda Guerra eles tiveram que fugir. Foram para Israel. Em Israel moraram mais alguns anos, né? Meu avô fez a primeira casa lotérica de Israel na época, e eu tenho um tio-avô que foi herói de guerra e o governo de Israel deu um business para ele pós-segunda guerra. Ele montou uma outra fábrica de óculos na época lá. E meu avô veio para o Brasil. Na época montaram
uma fábrica de óculos de acetato na Rua Augusta, em São Paulo. Meu pai tinha 10 anos de idade. E aí começou a história, né? Meu avô também foi o primeiro estrangeiro, mas morando no Brasil, que levou a bandeira do Brasil lá para fora, na Mido, que é a maior feira ótica até hoje do mundo, então ele representava a indústria nacional na época. E isso foi estamos falando de anos 50, 60. Então, seguiu a geração. Meu avô foi distribuidor de uma líder italiana de acetato, até hoje, que chama Mazzucchelli, e a Mazzucchelli ela detém a maior parte do mercado mundial nesse plástico com derivado de algodão, acetato de celulose, que as grandes grifes usam. E então essa história ela veio dali. Eu com 14 anos deu continuidade, né? Meu pai continuou após a partida do meu avô distribuindo essa matéria-prima para os fabricantes no Brasil. Com 14 anos comecei a história no mercado óptico. Hoje eu estou com 49, daqui 3 meses faço 50. E de mercado óptico eu estou desde os meus 14, posso dizer. Comecei trabalhando com 14, com meu pai dando uma força. Então já tem uns... Você viu muitas mudanças. Belos anos aí, Belos anos, quase 40 anos no mercado óptico. E muitas mudanças. O que você 36 sente nesses caminhando quase 40 anos de experiência? O Brasil se reinventou inúmeras vezes nessa parte de tanto o design quanto o quanto a gente leva a sério os acessórios. O que você vê de mudanças nesses 40 anos? Assim, antes eu fazia parte da matéria-prima. Então o fabricante comprava a matéria-prima e ele tinha que desenvolver uma coleção. Certo. E depois eu vim fazer a Evoque com meu irmão, né, o Dema, onde a gente criou a Evoque, que era a marca, produto acabado, que ia para o varejo, distribuição de varejo. Então uma coisa foi a mentalidade da indústria, onde naquela época você via uma excelente matéria-prima italiana, mas não se tinham fábricas de... Você tinha uma, duas, a maioria não tinha aquela altíssima tecnologia, acabamento, maquinário para conseguir deixar o produto com aquela cara tão italiana, né, de alto padrão. A matéria-prima era de alto padrão e eu passei por essa evolução, né? Quando a Evoque começou em 2001, novembro de 2001, eu saí dessa transição onde eu participava do estoque de dobradiça, parafuso, chapas, desenhos industriais para ajudar os fabricantes a fazerem coleções de óculos aqui no Brasil. Eu passei para a marca própria. E aí quando essa própria Mazzucchelli nos indicou para os maiores fabricantes, e eu diria que eram os melhores da Itália, o produto acabado, a gente chegou lá dentro e descobriu que esses fabricantes, o presidente da fábrica já tinha trabalhado com meu avô, conhecia meu pai, e daí eles falaram, a gente topa fazer uma marca para vocês na América do Sul, né? Que era o Brasil. Eles não tinham cliente aqui. Estou falando de 25 anos atrás. Certo. Você vê, ainda não se tinha uma produção na China. Hoje a China ela já domina, né? Os maiores fabricantes italianos já estão dentro da China, já tem alta tecnologia, já tem matéria-prima de ponta. Então, eles conseguem chegar num patamar equilibrado. Você tem para todos os gostos, né? Mas o que foi o bacana dessa história da Evoque? Da onde que ela veio? Né? Eu não sei se você quer me perguntar alguma coisa que eu Não, vai para cima, irmão, vai para cima. Que é o seguinte, eu sou formado em comércio exterior, meu irmão em propaganda e marketing. A gente se formou, a gente veio desse movimento, agora eu estou trazendo para o nosso movimento, né? A Jornada do Herói, que desse movimento, aquele sonho de moleque, vamos morar na Austrália, vamos para Califórnia, vamos para Europa, não, vamos para Austrália. Então era aquele lance de aprender o inglês, de surfar com os amigos, de não criar raiz porque a gente sabia que ia voltar. Então a gente foi fazer isso e sempre naquela vontade, porque a gente sempre teve um network, a gente sempre fez muita festa desde moleque, a gente tinha um movimento, a gente tinha turma de grafite com 12, 14 anos já de idade. A gente já fazia isso em 87 em São Paulo, eu e meu irmão, meus 10 amigos, a gente tinha os bazucas. Então já tinha um movimento desse, era o rolê do skate, a praia surfar. Então o pessoal fala assim, já era uma coisa meio disruptiva para a época, né? Você tinha esse lance dos bairros. E quando a gente foi morar na Austrália, a gente falou, a Austrália lembra o Brasil que deu certo. Porque você tem aquela energia, você vê uma coisa parecida com o Brasil,
mas você vê o sistema funcionando. Sim. Sim. Você não vê a burocracia, o lance do preconceito, você vê... O que a gente poderia ser. O que a gente poderia ser. Quem está trabalhando, fazendo aquilo que eu faço no Brasil, está morando na frente da praia muito bem aqui. E quem não está trabalhando está com seguro-desemprego do governo, mas você vê que está tudo num equilíbrio. Todo mundo se preza pela qualidade de vida. Então, quando a gente foi voltar para o Brasil, meu irmão voltou um pouco antes. Ele foi nessa feira, a tal da Mido, que meu avô já tinha ido há 40 anos antes. E a Mazzucchelli, que meu pai distribuía na época, falou: vou te apresentar uns fabricantes se vocês querem fazer a marca de óculos. E aí essa senhora dessa fábrica, essa diretora, viu o cartão do meu irmão, Moraro. O que você é do Joseph Moraro? Eu sou neto. Cadê ele? Ah, já faleceu. Ela começou a chorar e falou: pós-segunda guerra eu trabalhei muitos anos com teu avô, até arrepia aqui. Nossa. E ela falou: eu topo fazer a marca para vocês. Porque não tinha esse acesso. Você entrava dentro das fábricas, as maiores grifes que vocês podem imaginar mundialmente falando de óculos, da autocostura, do acessório, das malas, dos sapatos, estavam dentro dessas fábricas. Não tinha meio que a China ainda. E a gente falou: nossa, que legal. Aí meu irmão falou: volta pro Brasil que a gente vai lançar uma marca de óculos. A gente queria vender lifestyle. Esse lifestyle Brasil-Austrália que a gente viveu em São Paulo, viveu na praia, vinha sempre aqui pro sul, porque a gente está aqui em Itajaí, a gente tem uma história aqui também. Mas assim, isso ajudou muito na composição, porque quando a gente voltou, a gente fez uma pesquisa durante meses qual seria o nome dessa marca. O que a gente queria? Não é que a gente queria ser contra o sistema, mas a gente, sem pensar hoje, que hoje se fala muito, tem um sistema que é o Matrix e tem os seres de luz, né? Você tem que emanar ali, você tem que ir com esse mindset. Naquela época a gente já falou assim: cara, eu quero trabalhar com uma certa liberdade. Sim. Eu quero poder estar de bermuda, que nem vocês estão hoje aqui. Eu quero poder ter uma mesa de ping-pong dentro da minha empresa. Eu quero poder me inspirar e criar o meu produto e colocar ele dentro do movimento. Então, quando a gente criou a Evoke, o nome vem de evocar, que é chamar, trazer de dentro para fora, que seja solução do estilo, de você não se preocupe com os outros, se importe com quem você é, o que você quer ser, quais são os seus valores. E a gente foi sempre dentro disso. E eu acredito que, como anos 90, ou você era skatista, ou surfista, ou você era advogado, ou ia numa festa de eletrônico, ou você era um rockabilly, ou você era um punk, ou você era um mega empresário, a Evoke, ela começou nos anos 2000 mostrar para o mercado o comportamento do E. Eu sou surfista e advogado e gosto de assistir um filme. Certo. E a gente começou a quebrar esse preconceito, né? Essa conexão de pessoas e de tribos. Foi um movimento natural, porque evocar, qualquer um pode evocar. Perfeito. Qualquer um, qualquer sexo, religião, idade. Então, a gente trouxe a nossa essência do nosso lifestyle, o que a gente aprendeu na Austrália, que é quando de repente você mora numa cidade pequena, vai morar em outro país, né? Você está saindo da faculdade ou do colégio indo morar fora, aí você fala: nossa, o mundo é isso também? Eu achava que era aquilo, aquele aquário. Aí você de repente começa a trabalhar algo muito mais amplo, né? 360 graus. Então a gente voltou para o Brasil, meu irmão voltou mais cedo, eu voltei, a gente voltou lá para a Itália, desenhamos uma coleção de óculos. E qual seria o nome da nossa marca? Chegamos no Evoke. A gente fez pesquisa para tudo, qualquer canto pelo mundo que você imagina, e vinha uma resposta. E eu tenho uma conexão muito forte com meu irmão, né? Que eu vou para um lado, ele vai para o outro, desde moleque. Você chega numa loja para escolher uma camiseta, você chega na praia para escolher a onda, você vai num lugar para escolher alguma coisa, eu vou para um lado, ele vai para o outro, os dois voltam com o mesmo acessório, com o mesmo produto, com a mesma ideia. Então a gente tinha e tem até hoje essa afinidade de falar: pô, se os dois estão falando, que a gente é bem criterioso, a gente é chato nisso. Às vezes o pessoal fala: você fala bastante. Não é que a gente está falando, a gente está... às vezes a gente está um passo, 2, 3 lá na frente, que a gente está enxergando uma coisa, e quando os dois vão lá e falam assim: é aquilo, é muito louco. Isso fez parte da história do sucesso de produto, conceito, posicionamento e vivência da história da marca. Porque a gente criou esse conceito em 2001, viemos dezembro para janeiro para Florianópolis com nossos primeiros guarda-sóis, com os nossos primeiros óculos. E aí fomos colocar a bandeira, né, o guarda-sol lá na Praia Mole, e assim, estamos começando uma marca de esporte, de lifestyle, de atitude, de comportamento, de respeito. Mas você não tinha internet, você não tinha nada naquela época.
Você não sabia como você ia entrar no cliente, você não sabia como ia distribuir. A gente estava realizando um sonho e meu pai, o Andrei Moraro, que foi um grande líder do mercado ótico também, um super pai, apoiador, empreendedor, desde moleque empurrando a gente para frente, sabe? Aprendendo que menos é mais, e essa foi a maior herança que ele deixou pra gente do trabalho, do caminho reto. Você não tem classe social, você não tem tribo, não tem sexo, não tem religião, não tem idade. Você tem que se dar bem com todo mundo. Você tem que ter o proceder. O proceder é o papo reto, que é aquele: o que é certo, o que é errado é errado. Perfeito. Então anda no caminho certo e do bem que as coisas... Isso não muda em lugar nenhum, exatamente. Isso foi o que a gente usou como código de conduta da marca. E aí a gente começou a criação dos produtos. Então, e de uma maneira muito espontânea, natural, por ser muito experimental e por não ter medo de errar, a gente olhava o que os grandes tinham e falava assim: pô, o que a gente pode ter que eles não têm? Pô, a gente tem que entrar num shopping. Legal, temos que entrar num shopping. Como que eu vou entrar num shopping que tem lá 500 lojas e como que vão parar na vitrine de Evoque se eu não tenho atleta, se eu não tenho artista, se na época não tinha um ator da Globo, da novela, você tinha que ter um ator, né? Porque aí saía lá na revista Caras, ou saía na revista Trip, ou saía o atleta na Fluir. Então você tinha as mídias, você tinha que ir na banca ver. Sim. E aí se a pessoa não saía com o teu óculos, como que você fazia? Aí você tinha que gastar uma grana naquela página. E como que você começa uma marca que você não tem um artista, você não tem um atleta, você não tem a banda, você só tem a vontade disso. E aí entra a nossa rede de conexão. A galera que estudou na equipe, que foi parar na MTV, outro que foi fazer novela, outro que era do bairro, outro que era do bairro de baixo, da outra escola que a gente passou, da praia que a gente frequentava, né? A gente pegou o auge também da transformação do Litoral Norte, Maresias ali em São Paulo, a segunda geração pegando aquelas ondas ali que eram formidáveis também, né? Quem pegava surfava em Maresias, surfava em qualquer lugar. E ali tinha uma galera... Tava nascendo Sirena, que era para onde era destino no Brasil. Todo mundo queria ir. Aí tinha as melhores ondas, tinha a galera mais bonita, uma galera de atitude, descolada e que viajava depois. Então a gente foi trabalhando ali, Canto do Moreira. Aí a gente trouxe para cá, em 2002, um ano depois, Teco Padarates, né? Sim. Hoje presidente da Federação Brasileira. Família Monstro. Família Monstra, com uma história. Ele liga e fala assim: não sei se você me conhece, sou o Teco Padarates, eu queria entrar para Evoque, agora eu vou trazer o WCT para o Brasil. E foi muito louco. No primeiro ano a gente trouxe o Teco, ele estava saindo do tour, e a gente veio aqui para Floripa, e desde então, porque a gente começou desde os 15 anos, toda a temporada de verão, molecada surfando com 15, 16, segundo, terceiro colegial, faculdade, cursinho, a gente vinha ou para o lado de Garopaba ou para Floripa, nos anos 90. E aí conjuminou, porque quando a gente começou a Evoque em 2001, 2002, o Teco trouxe o tour, o CT na Praia Mole, a gente foi conectando a galera que a gente conhecia, alguns amigos foram apresentando uma outra galera daqui, e a gente começou a vestir a galera daqui. A Floripa e Santa Catarina sempre viveu muito o lance do lifestyle, você tinha uma certa simplicidade que você via nas pessoas, um povo, uma galera mais educada, mais acolhedora, então vinha gente de Porto Alegre, de São Paulo, do Rio, era sempre... muito bem-vindos aqui. Daí você entrava naquelas ondas, aquelas coisas virgens, uma Joaquina da vida, né? A Praia Mole. Aí você falava: nossa, aí a Evoque começou ali, a gente vestindo uma turma de meninas, os amigos ali da ilha, começando a fazer os local hero, uns atletas locais, e daí a gente começou. E, ao mesmo tempo, a gente tinha o rolê do street, mais do rock, da moda. Então tinha essa pegada acontecendo em São Paulo, produtor, a gente cresceu dentro da Vila Madalena. Sim. A Evoque nasceu e cresceu, Pinheiros e Vila Madalena. E foi o boom, né, que a gente teve da Vila Madalena, não sei se é nem correto falar, mas de um nível alto, porque a MTV, como você comentou, estava do lado. Então a cena musical era muito forte. Eu sei disso também porque eu vivi essa parte. Era muito forte. Então, foi o auge que a gente teve, aquele lado, né? Pinheiros, tudo. O equipe era lá do lado, né? Era lá do lado. Equipe era do lado, cara. E eu converso com meus amigos, é engraçado, porque o colégio equipe era no Largo da Batata. E a gente tinha que sair, queira ou não queira, às vezes com algumas coisas na mochila para se defender, porque a possibilidade de subir o Largo da Batata
da Rua Capri até a Rua Pinheiros para pegar um outro ônibus quando acabava o horário, a possibilidade de ser assaltado naquela época era gigante. Sim. Hoje o Largo da Batata virou um dos lugares mais hypados do Brasil, se não o mais hypado de São Paulo, com grandes lojas, movimento para a galera Eventos, circulando. muitos eventos, dos quais eu até participo por ano, uma média de 8 a 10 eventos por ano, gastronômicos. Isso é legal porque você tem muito família indo para lá de volta. Então deu uma mudada positiva dessa vibe que vocês vivenciaram, né? E a Evoque, ela saiu lá de Pinheiros, Teodoro Sampaio, no cobertura de um prédio, ela foi parar numa casa na Rua Fidalga. Sim. Onde a gente cresceu ali, circulando, e atrás do Beco do Batman. Onde a gente já em 87 já tinha uma história dos moleques que nem sabiam o que estava fazendo antes de ir para a escola lá, fazendo arte na rua, mas a gente foi se conectando com essa galera e aí foi acontecendo, porque a gente tinha acesso com esse lance de praia, escola, São Paulo, balada. A gente teve, por exemplo, uns amigos que criaram a Chocolate, foi a primeira, uma das primeiras, com certeza, balada de hip hop em São Paulo, onde você tinha DJ King, Primo, e a Paty Jesus, e a KLJ, uma galera lá. Então a gente foi conhecendo esse movimento dos rappers. Aí você tinha o movimento das praias, aí tinha o movimento urbano, né? E aí, quando a gente começa a fazer esse movimento, a gente começa a se conectar também com a galera do Rio de Janeiro. E aí foi muito louco, porque sem possibilidade alguma, a gente entrou nas duas maiores lojas que todo mundo queria estar na época, que era a Star Point, do Tucano, foi um dos padrinhos nossos, e o Oscar Metzavá da Osklen. Foi nossos dois primeiros clientes. A gente teve uma ST Comp ali também, teve um momentinho, mas esses foram os dois grandes que todo mundo falava assim, esses aí vocês nunca vão entrar, né? E isso, quando a gente conseguiu isso, meu pai falava na época, vocês estão malucos? Como que vocês vão vender um óculos italiano por 700, 800, R$1.000? Porque quem distribui óculos nesse valor são os grandes grifes da Itália. Sim. E ele era industrial, cabeça de industrial. E meu irmão falava assim, não pai, a gente quer. E a gente começou fazendo propagandas, tudo que o mercado falava, cara, não faz isso que não vai ser legal. A gente falava, então vamos testar. E aí, com isso, a gente, em uma das tentativas que deu certo, eu posso com toda a propriedade falar que a gente é pioneiro disso no Brasil, é o fator de edição limitada e collab. Sim. Então, se você pegar qualquer marca de qualquer segmento, faz uma pesquisa no Google. Quem que fazia collab ou edição limitada em 2002, 2003, né? Inclusive, a gente emprestava o nosso mail para festas. Não vou falar nome de energéticos e marcas aqui, para não ficar falando de marcas, mas grandes marcas, líder de mercado, de calçado, de energético, que ligava, não tinha um estúdio de música dentro das empresas dele, a gente já tinha, eles falavam assim, cara, chama a tua galera para vir aqui na nossa festa, porque a galera falou assim, o Demo Saloma ligar, a galera da Evoque ligou, vai todo mundo. A gente foi a primeira marca do mundo. A gente estudava, porque a gente perguntava para os italianos. A China não estava tão forte ainda nas fabricações. Então, você tinha marcas que eram Califórnia, Nova York, Paris, você tinha coisas da Alemanha, Itália, França. Então, você perguntava para os italianos, como eles faziam para todo mundo, falavam assim, pô, alguém já usou cabeça? Aí, primeira vitrine da história da Evoque. Voltando naquilo que eu falei, como que alguém chama atenção no shopping? Primeira vitrine, na primeira hora que a gente entrou, vamos fazer uma cabeça, vamos pintar, meter uns pinos, óculos nela, um pano preto, Evoke Yourself, que era o quê? A gente tem que ter uma vitrine que, independente, a pessoa tem que passar, parar e falar, o que é isso? O que os caras fizeram? Então a gente começou a criar vitrines temáticas. Aí a gente fez o primeiro óculos de banda do mundo, que foi do Sepultura, a gente fez a primeira edição limitada, que era um óculos preto no branco, que a marca era preto no branco, edição limitada, que inclusive a gente está lançando uma outra campanha agora, que faz muito sentido. A Evoque sempre foi muito esse lance do preto no branco, branco no preto, yin, o yang, o que é certo, o que é errado, né? O ódio, o amor. Então, esse lance do papo reto sempre foi muito importante, esse equilíbrio, que também, ao mesmo tempo, é uma coisa que é refinada, né? Você vê grandes grifes centenários que usam isso, e são cores clássicas. Mano, na moral, irado mesmo, assim. O boom que você deu foi muito rápido, querendo ou não, se você fala, tipo, de locais, certo? Lá começa São Paulo, aí começa Florianópolis, usou os amigos, etc. De repente tá no Rio de Janeiro. Com certeza, Osklen e Starpoint são gigantes. Lá em São Paulo, principalmente, né? Se a gente fala de lojas de surf lá,
Tem a Surf Trip também, querendo ou não, tem uma ali até no Ibirapuera ali, que ela é bem famosinha. E tem a Star Point, uma logo ali perto também. E, Star Point sempre foi para quem surfa, para quem curte uma marca de surf, comprar uma roupa, mesmo que não seja surfista, sempre foi um dos pontos. Como é que foi para você, tipo, entender que vocês falaram, mano, caramba, a gente conseguiu chegar dentro da Star Point e dentro da Osklin? Porque, a Osklin também é uma marca extremamente polite, referência, porque são artigos bem luxuosos, vamos dizer, né? Tem umas roupas muito, muito legais e são uns preços também diferenciados, vamos dizer assim. Não é um preço de uma roupa tão barata, assim como o óculos de vocês. Então, com certeza, faz toda essa sincronia. Como foi para vocês receber, tipo, entender e falar, mano, chegamos aqui? Porque ali, vocês, com certeza, na hora que você entrou na Star Point e na Osklin, foi só morra abaixo. De novo, para mim que não tinha uma experiência, eu tive que contratar na época. Hoje se fala mentor, que na época era um consultor, era um professor, né? Só vai mudando o nome. O cara andou 6 meses comigo, né? O Gerson Panella na época. E ele chegou uma hora que ele falou, Salomão, Osklin e Star Point é só daqui 3 anos. Você vai ter que entrar aqui primeiro. A gente até abriu uma SP Surf na época em São Paulo. A gente fala do surf naquela época porque era em alta. A galera comprava. Hoje mudou muito o comportamento, né? E a Evoque sempre, nesse canal de multimarca, o lifestyle, ela dominou esse movimento através dessa construção. Mas na época foi uma coisa que a gente conseguiu abrir lojas de moda depois. A gente teve um display na primeira Adidas Original do Brasil, um display de Evoque. Irado. Aí quando abriu o Diesel, o Ralph Lauren, lá Martina, multimarcas de marcas. Vocês estavam junto com nomes tava fortíssimos. Aí abriu barbearia, boom de barbearia, estúdios de tatuagem. Então a Evoque ela foi se especializando em canais não óticos. Ela vendia no canal ótico, conseguiu entrar em óticas também de shopping, com público AB, super bem posicionadas. Só que a gente usava esse movimento com motor, vendia dentro de uma Land Rover, dentro de uma Nissan, você tinha um corner de Evoque em 2007. Então, você chegava para falar com o cliente e falava assim, eu estou naquela loja da Adidas, eu estou nessa concessionária, eu estou nesse trabalho com a Harley Davidson, eu estou com esses atletas, eu tenho esse movimento de surf skate, eu tenho essa galera em Florianópolis. A gente se conectou em 2002, 2003, na mesma época em Noronha. E a Evoque, até hoje, ela tem um carinho, ela é recebida muito bem em Noronha. Da época que tinha um certo status, mas ninguém ia, porque eu saía meio que para mergulhar ou para surfar, ir embora, tinha um valor alto para estar lá vários dias, e a gente foi formando, e a comunidade de Noronha a gente sempre cuidou. Então tem 25 anos, a gente tem uma turma lá, Evoque pulsa no sangue da galera, então virou uma outra central de relacionamento e conexão da marca, porque a galera que vai do Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e cai para Noronha, fim do ano ou durante o ano, sempre tem uma conexão com o Evoque. E quando volta, geram outras conexões, onde as pessoas vão se conhecendo, um vai apresentando para o outro. E com isso a gente conseguiu. Hoje, 25 anos, eu posso falar que Evoque transita por mais de 20 tribos, por todas as religiões. Hoje ela tem um network, a gente cuida são 3 gerações conectadas. Só que mais do que o óculos, a gente nunca quis um atleta, um óculos, uma história onde o dinheiro em si fosse a causa. Então a gente tem uma causa. Minha mãe foi assistente social a vida inteira, meu pai veio de guerra, sempre empreenderam, deram força, educação, ensinaram a viver na humildade, essa parte humana de conciliar, de trazer do trabalho em grupo. Então isso foi fazendo com que o que a gente falava até poucos anos atrás, Evoque é líder de um movimento sociocultural no Brasil. Isso se multiplicou por todos os estados. O óculos virou uma desculpa do movimento, aonde, se você pegar dentro da música, tem várias tribos dentro da música. Certo. E todos, com a Evoque tá tudo certo. Esse pode estar aqui. Então a gente fez uma conexão e foi muito legal, porque você pega essa parte da música, CPM, Sepultura, Natiruts, NX0. E se você for pegando diversas bandas, seja de garagem ou essas que explodiram no começo dos anos 2000 e até hoje, foram amigos, conexões, e dessas conexões você vê, e continuam juntos até hoje. Estão juntos até hoje. A gente criou esse movimento dentro da arte,
esse movimento do street art, né? A gente fez outra coisa que a gente foi pioneiro também, a gente fez o Evoke Art Gallery. Então, a gente conseguiu levar, ano 2007, 2008, 2009, a gente, com essas nossas cabeças, a gente começou a customizar ali os óculos e expor em galerias de arte pelo mundo. Então, a gente fez Nova York, fez Paris, fez Tóquio, e a marca ia. A gente conseguiu trazer um pessoal da Noruega, o Anthony, que é o nosso 01 do snowboard, ele... Eu tô falando disso porque a gente vai lançar um óculos de snowboard. Só que ele já fazia campanha lá em 2008, 2009, 2010 na neve com nossos óculos, o Amplifier. Temos que falar da história do Amplifier, que foi o grande case da marca. E então é isso, né? Essas conexões aí. Vai você que eu dei uma perdida. Tá ao vivo ali? Não. Então tá bom. Então vocês cortam que eu fui. Isso, mas é bom. É bom. Eu te falo que é muita história e eu imagino o quanto é denso, porque cada momento é uma vitória, cada momento é uma busca e tem as mudanças ao longo do caminho. Pô, são quase 30 anos. 25. Uma família vivendo isso no meio familiar. Desde crianças vocês convivendo com isso. O mercado, toda semana é uma novidade. Toda semana é um leão que você tem que matar com um garfo na mão. Como você enxerga hoje as maiores dificuldades que uma empresa tem num país como o nosso? Uma empresa tão exclusiva também. Um produto de tão alta qualidade, que isso é um diferencial. É o seguinte, a Evoque hoje ela não é mais independente, né? Ela passou... Depois que meu pai veio a falecer em 2009, a gente teve um trabalho de passão por alguns processos de reconstrução de marca. Então, quando a gente fala da jornada do herói, a gente passou em 2012 o auge do auge que a gente tem que falar desse produto, que ele virou trend, ele foi falsificado no mundo, nem estava no mundo. Meu Deus. Foi o Amplifier, onde grandes grifes também vieram a copiar essa história, que a gente está em Itajaí hoje, onde o Arung, né, respirou esse óculos e multiplicou pelo Brasil. Ele entrou em todas as tribos, que eram óculos de R$930 e até R$2.500, e dependendo da cor e do que você jogava de matéria-prima nele, ele era como se fosse o aviador, o grande aviador da grande marca que tem aí no mercado. Sim. Então ele vestia qualquer tribo. Ele chegava, ele quebrou, ele furou a bolha, esse produto. Só que ele veio ser falsificado e de um jeito que foi muito pesado. Da empresa ter que parar 6 meses e não poder vender uma peça e ter que se reestruturar inteira. Depois a gente passou por uma sociedade também com o Luciano Huck, que chegou na gente e durante quase 3 anos foi nosso sócio, né? E aí tiveram crises no Brasil, a gente vai aprendendo como empreendedor montanha-russa e a gente chegou com a GO. Então hoje a gente faz parte do grupo da GO. A GO acabou absorvendo para o grupo de 10 marcas, né, que eles possuem. Então você tem 2 grandes no mercado, né? Você tem uma internacional que domina o mercado global inteiro, de aeroporto, lojas próprias, marca, matéria-prima e tudo mais. E no Brasil você tem a GO, que é a maior empresa hoje de capital próprio. Então o que acontece? Com esse pool de 10 marcas, a GO ela faz diversos eventos óticos pelo Brasil, cuida muito bem dos seus clientes, né? E então dentro disso a Evoque está lá dentro. Agora o que acontece um pouco, né? Aconteceu assim, olhando para o cenário, porque quando você entra dentro de um grupo de 10 marcas, o mercado óptico ele virou que nem farmácia. Antes você tinha a farmácia do bairro, e aí as farmácias do bairro foram virando as redes. Então você tem 3, 4 redes no estado de São Paulo que monopoliza. Aí você tem a outra aqui, então cada região tem a sua grande rede. Então, voltando, para entender o mercado hoje, e pós-pandemia, tiveram 2 coisas que fortaleceram a Evoque. Foi que eu nunca vi tanta gente evocar no mundo do que durante a pandemia. Descobriu o que a pessoa queria para ela mesma. Pô, tô dentro de casa, o que eu quero ser? Então o Evoque veio à tona com isso, como solução de estilo. E as pessoas usando roupas confortáveis, os tênis, os sneakers e os óculos, explodiram, cresceram muito no mercado.
E também se descobriu muito no mercado a necessidade também de lente de grau. Então, Sim. a gente entrou com uma coleção grandiosa de grau. Também na Solar a gente tem a ID, que criou ao longo desses anos, são os óculos de identidade, de design, que lança a tendência. A Evoque busca criar produtos que possam vir a ser tendência, e abaixo dela ela tem a linha VK, o Fast Fashion com o DNA Evoque, e Evoque For You abaixo, que é aquele para você, que são óculos que eles acabam sendo de entrada, não só pelo valor, mas pela sua característica técnica, que às vezes a pessoa tem o receio de, anda num carrão, mas não consegue usar um óculos com tanta atitude. Aí é uma maneira dele entrar, entender a marca, ou ter alguma coisa para aquele momento. A gente lançou também há 2 anos o LP, que é o Life Performance. Então a gente tem uma coleção hoje de altíssimo nível, independente de quantos modelos tem na concorrência. Certo. A gente sabe que a gente tem 4 modelos hoje com lente HD, que acalma o cérebro, que é repelente à água, anti-óleo, anti-embaçante. Então o pessoal pode usar para neve, pode usar, e eles trocam as hastes com elástico. Então você pode usar para o kite, para o velejo, para o jet, para moto, para montanha, para o pedal, para corrida. Então a Evoque, ela sempre foi sport lifestyle, o comportamento. Só que virou uma coisa agora que a gente sempre usou como lifestyle e mudou um pouco o nome, né? Então o que a gente chamava de movimento sociocultural hoje virou comunidade, e o que era um certo lifestyle, que surgiu essa palavra na pandemia, muito, temos que viver lifestyle, eu sou lifestyle agora. Só que a gente começou, a primeira palavra de ordem de Evoque há 25 anos atrás foi o lifestyle. Sim. A gente falou, acertou o nome para a pandemia, porque faz sentido com corpo, mente e alma tá pensando. Acertamos isso. Pô, eu cortei de novo, desculpa, que às vezes eu vou longe. Não esquenta. Fique em paz, fique em paz. Não, mas o raciocínio está perfeito. Eu vou te explicar, até porque eu tenho uma memória muito forte. Eu via muito com a minha falecida mãe o João 11:30, que depois veio a se tornar o programa do Jô. E uma coisa que não saiu da minha cabeça, de moleque novo, que naquela época era, nossa, que absurdo! Nossa, como que isso funciona? Que foi uma entrevista que teve com o cara da Mormai. Morongo. E, cara, aquilo era o sonho de qualquer empresário. Só que você fala, cara, como que você consegue ser um empresário e como que você consegue ter essa vida? Como que você consegue viver dessa maneira e ser um empresário? Isso, há 20, 30 anos atrás, isso é impensável. As pessoas já viram que há muito tempo atrás, com a pandemia mais ainda, eles viram que isso não é impossível, isso é necessário. Mais do que nunca, a gente está sentindo, a gente aqui numa lógica junto, eu vejo que a questão do qualidade de vida geral, no que você vai fazer daqui para frente, é necessário. Então, isso eu acho que mais do que nunca muda na questão do lifestyle, porque é o que eu quero mesmo para minha vida. Isso virou uma mudança de hábito, cultura. A gente entra no negócio da cultura, o aculturamento, né? Então hoje se fala muito do wellness, né? Sim. Como o novo lifestyle, e tem um lance do hábito, porque a gente acaba tendo que mudar a alimentação, mudar o comportamento. Hoje você vê que as pessoas, se não vão caminhar, vão para uma academia, não muda a alimentação. A gente descobriu que é possível chegar nos 80 muito bem. A gente vê que a medicina está avançando. Então, isso faz... E a maneira de comportamento, quando você volta o lance do Matrix para a luz, né? Porque você fala assim, meu pai e meu avô cresceram aqui na crise no Brasil. Sim. A gente também, sempre teve crise. Sim. Uma das primeiras perguntas que você fez, como que faz? A gente teve que se adaptar a todas elas. Então, quando você tem 25 anos... com 25 primaveras, 25 verões, 25 outonos, 25 invernos, você já virou tradição. Então, no caso do movimento Evoque, a Evoque hoje ela é uma tradição, e aí você vê o que as marcas estão procurando. Comunidade, agora é comunidade. Então todo mundo virou mentor, todo mundo... Como que você cria comunidade, mas
qual é a comunidade verdadeira? Porque a geração nova vai lá, lê, olha, pô, mas isso aqui não é de verdade. Eles sabem o que é fake. E para onde que eu vou entrar? E aí tem uma missão minha nessa questão dentro da empresa que a gente está, a GO, porque ela é a maior distribuidora hoje de óculos do Brasil, de capital próprio. Certo. Só que a relação, você tem a compra e a venda. Então, quando você pega marcas concorrentes que estão vendendo preço, o que é o diferencial? É o prazo? É como ele me acolhe? É o financeiro? Essas marcas, como a capilaridade, a frequência do representante? A Evoque, dentro disso, eu sou um para-raio da marca. Ela é um movimento vivo. Então, é do parafuso ao artista, banda, o tipo de óculos, como que eu vou entrar naquela comunidade, como que eu vou fazer virar tendência, como que eu viro o verdadeiro dentro daquele esporte novo que está nascendo, ou que está voltando e está ficando em alta. Então, a gente sempre vai buscando de uma maneira verdadeira esses endossos, seja do cliente, seja do varejo, a multimarca, seja desse esporte de alta performance. Então, a gente tem que estar lá de alguma maneira com atletas do do Ironman. Você pega hoje a Evoque, através dessa escolha de atletas, a gente nunca pegou atletas campeões. A gente sempre construiu atletas através do lifestyle e de pessoas que se identificavam com a marca. Então, aquela época que a gente volta lá atrás, a gente conectava as bandas com os atletas, eles faziam shows dentro da casa da Evoque, a gente fazia treinamentos, workshops dentro da casa Evoque. Então, voltando um pouco a esse lance de collab, de arte, a Evoque também, eu e meu irmão, a gente foi sócio do Túlio Deck e Jair Andrade, a gente fundou a Bagua Records em 2012. E lá tocou, a gente teve 18 selos, a gente fez com o Ed Rock, né, Racionais, Irado. o CD do Contra Nós Ninguém Será. Então a gente tem diversos clipes, né, o That's My Way, e foi também um novo movimento do rap que a gente estava vivendo ali no Brasil, e de diversos músicos cantarem com outros músicos sem ser também do rap. E esse movimento, como a gente tinha um endosso desse começo de toda essa história da Evoque, essa conexão, foi muito importante também, tanto para a marca quanto para o movimento. O meu irmão está presente com essa galera, e você olha e é uma coisa que perdura hoje. Então, quando a gente vai vender o movimento, eu estou falando disso porque agora com 25 anos, você imagina um moleque que tinha 10. Um moleque de 10 não viveu o auge da nossa marca como o Fire, que teve a falsificação. Sim. E aí, quando a marca volta e está dentro do grupo, depois de 5 anos, quando você está voltando pós-falsificação, restabelece de novo, vem a pandemia. E aí, como você faz para a pandemia, se o teu filho que tinha 10 tem 15, agora ele quer sair de casa e ir para balada, para o rolê, tem que ficar em casa, não tem o que fazer. Não vivenciou o rolê da rua, os primeiros eventos, as primeiras baladas, tinha formatura, tinha casamento, foi tudo cancelado. Exatamente, uma geração que não viveu o que a gente viveu, né, irmão? Que viveu 2 anos enclausurado. E como que você traz essa galera para tua marca? E muita gente achando que a marca é nova. E aí vão surgindo, porque assim, grandes marcas, não é que foi diminuído, mas mudou o comportamento de varejo de marca. Hoje você tem inúmeras marcas, só de óculos são mais de 300. Eu lembro que marca que nasceu de óculos, não era no Brasil que você falava, você contava no mundo quantas marcas nasceu até 2001, ou depois até 2010, 2015, nasceram de óculos. Se você citar nomes, eu te falo, pô, essa aqui veio da manopla, da moto, essa aqui veio da prancha, essa aqui veio da roupa de borracha, essa aqui veio da autocostura, essa aqui... Quais nasceram de óculos? É muito difícil você vender o acessório óculos. É o único acessório do corpo que lida direto com a saúde. É o teu cartão de chegada, de visita, porque o The Eyes Never Lie, a gente sempre usou isso, né? Os olhos não mentem. Então, é o olho no olho. Então, você pode chegar com um carrão, mas se você chegar com o óculos errado, você queimou todo o look. Você pode chegar com a roupa mais simples de toda. Se você chegar com o óculos certo, você chega... Encaixou perfeito. Você encaixou, você chega na roda, pô, que óculos é esse? Então, o legal da Evoque é que ela foi criando essa cultura, que quando a galera chega, não é a questão quanto custa ou só o design. Pô, é da Evoque? Pô, Evoque sim. Porque você tem
A gente foi colhendo endossos e mais endossos de uma maneira verdadeira e natural e construindo e contribuindo de alguma maneira, porque se fosse 0,01 dentro das comunidades, a gente contribui e continua contribuindo muito. Né? Então, isso, os maiores endossos que a gente pode ter é a hora que você vira as costas e a pessoa que você nem conhece fala assim, pô, aquela marca lá, aqueles caras, aquele movimento, pode ir lá que ali é real. E a gente conseguiu construir umas coisas que hoje a gente tem lá. Um Pedro Barros no skate, que a gente pegou na época com 9 anos de idade, 8 vezes campeão mundial. O Iago Dora, era o nosso sonho um dia estar na WSL com um atleta. A gente teve o Teco Padarates no último ano dele, lá em 2002, 2003. Mas, cara, todo mundo numa, 2 marcas do concorrente, do maior do mundo, e a gente pegou o Iago. Ele era free surf. A gente acreditou no estilo de vida dele e que ele tinha um potencial para. E tá aí 10 anos depois que a gente, de marca, ele vindo a ser campeão mundial. O Matheus Erdi, agora também lá de Floripa, entrando para a WSL. O Danilo Grillo, que é o pai do Iago, virou o principal coach, treinador dentro da WSL. Né? Só fera com ele. E isso foi acontecendo com as bandas. E se a gente falar de uma série de outros esportes, outros movimentos, a gente tem o Fogaça, Masterchef ali com a gente, amigos mais... Estilão também, né? E isso é legal, porque eu acho que a pessoa, ela automaticamente, ela identifica uma pessoa que você guarda pelo próprio estilo. E na hora fica, pô, ele é um cara muito estiloso. E ele é autêntico. E a história com ele é como praticamente desses outros grandiosos que começaram, estava perto da nossa teia, da nossa central de relacionamento. Certo. Então, ele não era 15 anos atrás o cara da explosão, estava começando o Masterchef, o restaurante dele lá, Dr. Arnaldo, esquina com a Angélica, era outro rolê, né? Tinha um berço, família, amigos em comum lá de Ribeirão, mas assim, era um outro rolê. Então, essa caminhada foram pessoas que sentavam, acho que lá no fundão, certo, e foram atrás de falar, eu vou ser, eu vou fazer, vai acontecer. E é legal, porque quando você está com essas pessoas por perto, um vai puxando o outro. Né? Então, eu vejo que isso é muito importante hoje para a capilaridade. Porque não adianta eu ter a loja e não ter a marca. Porque se eu tenho a marca, eu tenho que ter o preço. Está nascendo muita marca nova. São mais de 300 de óculos. Mas a Evoque, ela não vende óculos. Ela vende um movimento, uma solução de estilo. Irado, lifestyle. Ela vende conexão. Então, quando eu viajo para algum lugar, você fala assim, nossa, você está aqui no podcast hoje de Itajaí. Eu vou visitar o cara que foi o primeiro usuário de óculos, que foi o Rodrigão e o Terence aqui do Canto Bravo, os Brava Brothers, Itajaí. Eles endossaram, eles foram colocando a marca e vestindo. Então, se alguma coisa acontece aqui em Itajaí, é porque essa galera fez, aí porque tem a outra galera de Floripa que fez, aí você tem a galera de Criciúma, de Garopaba que fez, a de São Paulo, a da Vila Madalena, a do Rio, né? Então, essas conexões, a de Noronha, essas conexões foram fazendo a multiplicação e que eu digo que virou a Evoque. Isso aqui é a Evoque, é o que ela é. Irado, assim, ó, uma das coisas que eu acho mais interessante da marca Evoque é que às vezes a galera vê a marca, mas não pesquisa sobre. Tudo bem, curtiu o lifestyle, achou da hora o óculos, compra, consome, mas não vai e pesquisa. Tem muita gente ainda que você fala Evoque, os caras falam é gringo. Mas tem muita gente que ainda acha que a Evoque é uma marca gringa. Vários. Eu já peguei, tipo, trocando ideia. Os caras, da hora essa lupa, hein, mano? Os caras são um monstro gringo. Eu falei, não é gringo, irmão. O é brasileiro. É nada. Falou, caramba, mano, onde que você tá? Mas as lupas são muito loucas. Porque o cara tem aquele... Porra, não é possível que é brasileiro, né, mano? Esse bagulho. É bom demais pra ser brasileiro. Eu acho isso foi muito legal da Evoque, porque assim, a posição da Evoque, obviamente, com tudo isso sobre lifestyle, etc., que é uma coisa totalmente legal, tudo que você tá contando, mas do mesmo jeito, sem vocês sentar, pelo que você tá me falando, pra mim, sentar isso intrínseco, vamos dizer assim, na ideia, foi acabando entrando com parecendo uma marca gringa, que não era gringa, mas a galera olhou e falou, mano... Com qualidade e design de uma coisa de até hoje a galera fala, pô, mano, esse maluco é muito louco, isso aqui é caro, né, mano? Vem em dólar. Eu falo, mano, o bagulho é... Isso aí é um mérito que eu tenho, assim, dentro da conexão, eu com meu irmão, um mérito que tem que dar pra ele, que é um grande crânio do brand aqui do Brasil, Dema, né?
Porque a história era, ele que fez o nome, o logo na época, a gente chegou junto numa decisão, mas que era assim, a marca tem que ser em inglês na época, porque tem que ser universal. Então a gente pensava de uma maneira grandiosa, ela tem que ir pro mundo, o mundo tem que entender. Então se a gente colocar uma palavra em português, a galera não vai entender lá fora. Perfeito. Então tinha essa coisa energética do caminho do bem, né? Você vê a chama da marca que leva, que era uma coisa de conexões com pessoas, os 2 Zs fechados de Evoque, com a letra forte, blocadona, preta no branco. E isso aí, eu me perdi de novo, 50 anos, né? Não, fiquei em paz. Olha, na verdade, a gente não tá afim de fazer esses cortes, não, porque é legal mostrar o que a gente Não passa. faz não. Essa aqui você põe no... Já vou Esse aí saber foi no teu make-off. tiro. Mas sabe o que é legal? Porque eu imagino, porque ao momento que você está relembrando, vai passando mais 3, 4, 5, 10, 15 informações, e é muita coisa. Porque, bicho, é a vida de vocês dois, cara. Vocês estão fazendo até uma nostalgia aqui. Mas isso é maravilhoso. Bizarra. É isso, a gente quer conhecer a sua vida, Isso é irmão. Quer que você volta maravilhoso, mesmo. porque é muito bom. Ó, gente, tudo bom. Cara, é muito mais do que uma baita marca. É a história dos teus pais, é a história da vida de vocês, entendeu, cara? É um produto que... Só que o que tem por trás desse produto? Sabe? Cara, é impressionante. Isso é bonito. Isso é bonito. Isso falta... Eu vejo que hoje muitas coisas que são descartáveis, até nomes são descartáveis. Falta muito disso. Porque isso tem a ver com batalha, tem a ver com foco, tem a ver com desenvolver, tem a ver... essa conexão que vocês dois têm, sabe? Isso é difícil você encontrar. Isso é difícil. Então, pô, maravilhoso. Não, e fala aqui os produtos que vocês fazem. Eu sou fã da Evoque, irmão. Eu tenho de 1000 anos guardado até hoje. Eu tenho que eu uso de madeirinha, que vem na caixa de madeirinha, tudo bonitinho. Eu tenho um que tá aí que é um jeans também. Sim. São os óculos muito loucos. A Evoque, ela... Voltando pro lado do pioneiro, ela foi pioneira em muitas histórias. Então, a gente ia para essas feiras internacionais e falava assim, o que não tem lá? Não tem um óculos com jeans, vamos ser o primeiro. Ah, não tem um óculos com óleo da madeira tal, vamos ser o primeiro. O italiano chegava e falava assim, cara, tá com uma matéria-prima, ninguém quer testar, porque ele fazia para grandes grifes. Vocês querem testar? Pô, a gente lança no Brasil, primeiro. O maple, que é madeira, que faz shape de skate, Sim. faz remédio e tudo mais. Vamos fazer. Os melhores instrumentos musicais do mundo são feitos de maple. Sim, bubinga. África Bubinga, maravilhosa. Bubinga, que faz violino. Só Cartier que tinha, a gente falava, vamos fazer, descobrimos, vamos fazer E ela óculos de tem bubinga. ela tem um veio dela maravilhoso. Outra coisa, a gente tinha o lance do sextavado. O lance de, vou entrar na moda, tem que ter essa linha. Então a gente fez na época Jujabur para estar no Fashion Week. A gente fez diversas edições, com pingente, banha da ouro. A gente fez as caixas, edições limitadas de machetaria, o óculos com couro. A galera falou assim, vocês são malucos, vocês vão fazer um óculos de R$2.500, R$3.000, a marca é brasileira. Mas ela nasceu com essa veia, que eu voltei agora, me achei do meu irmão, que foi isso, a marca tem que ter cara gringa. O cara tem que olhar e falar, isso aqui é gringo. Então isso. quando a gente fazia, pro cara falar, caraca, e aí era Brazilian Brand. Nós somos brasileiros, mas não era aquela coisa americanizada. E até a gente chegar na Geode, ficou 15 anos, 100%. A gente só trabalhava lentes Zeiss e Made in Italy. Nossa. Os designers 100% com a gente italiano. Então era Brazilian Brand Made in Italy. Então não tinha o que falar. Aí conforme a gente foi criando o time, a central de relacionamento, aí virou uma outra atmosfera. E o mais legal era, até hoje a gente faz isso, né? Eu vou desenhar um óculos que é para aquela galera, para aquele público, vou fazer assim, assim, assado, para acontecer assim, assim, ó. Impressionante. Então, eu vou te falar que esse é um dos meus maiores tesões que eu tenho de marca, tem a comunidade, tem a galera, os corredores comerciais, esse know-how com marketing, com comercial que você vai passando, você passa por todos os departamentos, você vive tudo. Claro. Né? Agora, esse negócio, eu pegar essa garrafa aqui e falar, faz uma garrafa dessa, eu vou pôr uma marca. Mas eu poder olhar para um outro produto e falar, não, eu vou desenhar um produto assim, 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 com esse chanfro, com isso, passar para a galera de desenvolvimento, que a gente tem um time ali de desenvolvimento, aí você passa um briefing, os moleques vão lá, a gente passa lá pro italiano, volta pros moleques, aí você fala, caramba, é isso. Aí minha cabeça, como que isso vai virar o trend? Para quem que a gente vai mandar os 10 primeiros óculos?
quais vão ser as 10 primeiras lojas, qual vai ser a vitrine temática, que a gente também Sim. foi um dos pioneiros de vitrine temática nesse mercado, porque a gente falou, é maneira de chamar atenção, vitrine, produto, Sim. localização, né? E é isso. E tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês também, que é muito louco, porque no meio disso a gente teve outros voos de empreendimento. Então eu e meu irmão, não como irmão, mas como empresário, a gente se uniu para abrir outras frentes. Certo. Então eu fui tocar a Evoque e ele saiu porque ele foi, nessa parte de gestão, ele foi criar uma marca. Então ele criou a MAS nos Estados Unidos com o Gus, né? Fez um time lá nos Estados Unidos, entrou em diversos supermercados da Califórnia. Caramba. E pós 7 anos ganharam prêmios de startup, uma série de coisas lá, uma marca brasileira nos Estados Unidos. Irado. Então tem esse lance de Mesmo gravar front. com outro front. Então a galera da empresa do óculos uma coisa, o da gravadora era outra, e quando abriu esse front da bebida, eram bebidas funcionais com superplantas da Amazônia. Nossa. Era feita no Brasil e envasado lá. Então, o que aconteceu? Depois de uns anos ele foi estudando o mercado, aí ele se juntou com a Puro Verde, montou um grupo lá, o IBEV, então eu faço parte, mas ele que toca junto, o Brand Mart com outro time de lá, os outros sócios, mas a gente tem a High Kombucha, que é a primeira kombucha alcoólica do Brasil. Irado. Tem a Puro Verde, que é uma das líderes de mercado de kombucha hoje no Brasil, chá também, e lançou, há alguns meses atrás, a MAS, veio da Califórnia, lançando como o primeiro energético natural aqui no Brasil, né? Então, ele vem com superplantas também da Amazônia, não tem taurina, não tem açúcar, tem uma galera, diversos atletas de alta performance, porque quando você testa na alta performance, eles têm mais sensibilidade. Então essa é uma outra frente que ele toca junto com as mentorias dele. Então a gente está junto dentro dessa central de relacionamento, só que aí a gente vai, um ajuda o outro da maneira que dá, mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu estou tocando mais esse lado, Sim. ele está tocando o outro, a gente está conectado, é vizinho, a gente mora em Florianópolis também com os nossos filhos, estamos criando a terceira geração nossa no Brasil, Irado. com os filhos em Florianópolis. Não, e mais do que nunca você vê, cara, que é uma questão de momentos, vocês estão num timing muito legal, inteligentíssimo disso, porque diminuiu, eu estava vendo, quase 80% o consumo de bebida alcoólica, as pessoas estão consumindo com mais consciência, saúde está em primeiro plano, total. Você vê pessoas com sobrepeso, a questão das canetinhas e tudo, o que as pessoas estão se preocupando? E a questão dos energéticos, que é questão de bebida, eu acho que, cara, é um timing perfeito. Então eu acho que mais do que nunca, aquilo que está distante, que a gente pensou que seria impossível, não, está na porta da tua casa, cara, você consegue, você pode fazer. E as pessoas estão vendo mudança geral em tudo. E quando você muda a qualidade de vida da pessoa, você muda você traz um produto, como você comentou, irmão, que, cara, isso daqui não é um óculos, isso daqui não pode ser brasileiro. Não, isso é brasileiro sim, isso é um produto de altíssimo nível brasileiro. Você se recoloca, até a própria indústria você dá um up na indústria. Então, cara, vocês estão sendo vanguardistas mais uma vez. Eu falo, é gringo de São Paulo, né? Porque o Brasil virou uma coisa de gringo. Os gringos, né? Os estrangeiros querem morar tudo aqui. Real. Né? O nosso Nova York é São Paulo. Real. A gente cresceu dentro desse movimento, né? Da música, da arte, do esporte, essa cultura do que a gente fez ao longo desses 25 anos. Então, assim, a comunidade... Hoje está se falando de comunidade, mas o nosso movimento, que é o nosso network, é uma coisa que aconteceu por natureza, ele é maior do que cada uma dessas marcas. Porque o que conecta as pessoas não são só as marcas, é o nosso movimento de estar junto. Então eu não estou com você porque você é o dono, fundador do Galera Pod, né? Outras pessoas por trás disso que também indicaram para estar aqui, vocês têm a história, e para chegar no Galera Pod, vocês também, com certeza, têm esse senso coletivo da comunidade de vocês para estar trazendo aqui e impulsionar e trazer grandes histórias daqui, né? Muito legal. Então, é isso, esse movimento da causa
que aí entra, não é a causa da marca, é a minha causa, Perfeito. né? Como ser humano, qual legado eu quero deixar, o que eu quero ensinar para o meu filho, o que eu quero ensinar para as pessoas. Sim. Se eu tiver 5 Salomão, pegando um pouco do que eu aprendi, não sou melhor do que ninguém, mas que queira escutar um pouco da minha experiência, e se tiver mais 5 fazendo isso aí, legal, né? Por um mundo melhor, mas isso é uma coisa que vem da minha cultura, da minha raiz. Então, meus propósitos de multiplicação, de conexão, é sempre daquilo que faz sentido, que me preenche, que dá tesão para construir, para trabalhar. Porque daí, se você faz aquilo com tesão, acaba nem parecendo um trabalho Nem direito. trabalho, né? Porque você está multiplicando isso, esse teu conhecimento. Certeza. Né? Então é isso. Certeza. Salomão, queria agradecer de verdade aí, mano. Muito irada a sua história. A gente vai deixar o microfone aberto. Se quiser falar, não sei, de evento, alguma coisa da Evoque aí, pra seguir seus canais, fique à vontade. Muito obrigado. Que história da hora e parabéns pra você e pro seu irmão. Muito sucesso sempre aí, porque é uma marca animal, irmão. Obrigado. Parabéns. Gratidão Monstro, aí, monstro. sucesso pra Fanzaço. vocês, vida longa. E é isso. Eu quero, quem puder conhecer, é uma coisa que eu acabei não falando, mas uma grande surpresa depois dos 24, que é para esses 25 anos, a Evoque abriu uma loja, a primeira loja da história da Evoque, na Rua Augusta, 2566, no quadrilátero da moda lá, entre a Lorena e Oscar Freire. Tem toda a história da marca, a experiência, modelos antigos, tem as paredes dos lambilambes, de toda a história que a gente fez, óculos do Emerson Fittipaldi, Sepultura, as bandas, as tripes de neve, as frases criadas e uma série de coisa e tal. E o mais legal de tudo é que essa conexão que a gente fala da energia, resumindo aquilo que eu falei no começo, quando meu pai e minha família fugiu de Israel e veio para o Brasil, montaram uma fábrica de óculos na Rua Augusta, em 54. Real. Quantos anos depois, em 2026, Vocês voltam. Tamo de volta. nasce a loja na Rua Irado. Augusta. Que coisa Muito bom. maravilhosa. Parabéns, Isso não tem irmão. explicação. Parabéns de verdade. Brigadão. Tamo aqui com mais um Galera Pode. O podcast da galera. Eu sou o Diego. Eu sou o Marcos. Esse é o nosso parceiro Salomão da Evoque. Valeu demais, Valeu, tamo galera. junto. Prazer. Brigadaço, irmão. Valeu. E é isso, galera. Mais um Galera Pode, podcast da galera. Fiquem com Deus. Até mais, falou. Galera pode, galera pode, galera pode, galera podcast da galera.